capítulo 3, lá no final da Bíblia. Hoje quem tem celular é mais fácil, né? 2 Pedro, capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, do versículo 1 ao 18. Diz assim, ó: o dia do Senhor. Amados, esta é agora a segunda carta que lhe escrevo. Em ambas quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, essa formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra, e tudo o que nela há será desnudada. Visto que tudo será desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhe escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Eu faço uma pergunta para nós nessa noite: você está pronto? A volta de Cristo será o acontecimento máximo da humanidade. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, eu vou ler o versículo 9 ao 11, diz assim, ó: tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o cobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus,
porque vocês estão olhando para o céu. Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. É uma promessa, a volta de Cristo é uma promessa da igreja cristã. A igreja cristã é uma promessa de Deus para com a igreja cristã. A igreja, o pilar central da igreja é a volta de Cristo, onde Jesus voltará e arrebatará a sua igreja, levará a sua igreja. Só que isso, nessa sociedade moderna que nós vivemos, aparentemente não faz tanto efeito mais. As pessoas não ligam para isso. Essa é a essência da igreja, essa é o pilar central da igreja cristã. Essa é a promessa para as nossas vidas, a eternidade ao lado do Senhor. E a volta de Cristo será o evento máximo da igreja cristã, do mundo, da sociedade. Quando isso acontecer, a sociedade será extremamente abalada por esse fato, né? E como eu disse, isso tem se perdido ao longo dos anos. A igreja primitiva, como relata em Atos, ela vivia isso na sua pele. A igreja respirava isso. A igreja visualizou os eventos que Jesus fez na terra, de tal modo que isso era o ápice da igreja, era o que a igreja almejava. Mas isso, ao longo dos anos, ele tem ficado, já não é o interesse maior da igreja. Nós somos totalmente bombardeados pelo hedonismo, mais uma vez eu volto a dizer aqui, em que a maioria das nossas igrejas, as pregações, elas são voltadas para o nosso ego, para satisfazer o meu ego, a minha carne, né? Vamos dizer assim. E a igreja e o povo de Deus caminha nessa pegada aí de apenas para o aqui e agora. Por isso que nós visualizamos eventos que mostram, que declaram esse tipo de vida, né? De vivência da igreja cristã. Lá em Atos, ainda falando em Atos, a palavra de Deus diz em Atos que eles todos os dias se reuniam, tinha aquele desejo de estar na presença do Senhor, e isso foi se perdendo. Por isso que nós vivenciamos hoje a grande maioria das igrejas com poucas pessoas frequentando os seus cultos. Na Europa muitas igrejas já fecharam, já se transformaram em bares, porque já não há o interesse da igreja para esse evento máximo que acontecerá, né? E eu pergunto, você está pronto para a volta do Senhor? Se nós soubéssemos que nós teríamos aí apenas poucos dias de vida, será que nós mudaríamos alguma coisa na nossa vida? Se nós de repente aí tivéssemos aí 2, 3 dias de vida e soubéssemos que teríamos 2 destinos, né? O céu ou o inferno, será que nós mudaríamos, tentaríamos arrumar algumas pendências que nós temos em nossas vidas, né? Será que nós iríamos mudar alguma coisa se nós soubéssemos dessa verdade, se nós tivéssemos essa certeza dessa verdade, se nós teríamos 2 ou 3 dias, em uma semana de vida no máximo, será que nós corrigiríamos algumas atitudes em nossa vida? Eu quero trazer para nós aqui algumas características de uma forma bem rápida, porque esse é um evento tão grandioso que o tempo aqui não nos permite nós abrangermos, de nós avançarmos mais. Mas eu quero trazer algumas características da volta de Cristo que a Bíblia narra, né? Que antecede a sua volta. Eu penso antes dessas características, eu penso que nós já vivemos todas as características aí. Eu acho que já está pronto, o cenário está pronto. Mas vamos lá. Aumento da maldade. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, vai falar do aumento da maldade, né? Capítulo 3,
Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Tem uma lista enorme aqui. Traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Então, em 2 Timóteo capítulo 3, dá uma narrativa de como seriam as pessoas nos últimos dias. E a Bíblia, ela fala para os crentes como seria a conduta dos crentes. A Bíblia não é um livro escrito para os não crentes, é um livro escrito para os crentes. E aqui nós olhamos essa narrativa aqui de 2 Timóteo capítulo 3, do aumento da maldade. A gente percebe que isso aí é muito claro. As atrocidades que nós vivemos, o homem sempre foi mal, né? Durante toda a humanidade, a história da humanidade, o homem sempre foi mal, mas ultimamente tem sido de uma forma cruel. E esse mesmo homem que tem o conhecimento de Deus, esse aqui é o interessante, que nós devemos frisar. Não é o homem que não conhece a Deus, é o homem que tem conhecimento de Deus, que faz essas coisas ruins, porque está dentro dele, da alma dele, e ele não se preocupa em melhorar. Isso aqui é interessante, faz parte da essência do homem a maldade, uma maldade lá no inconsciente do homem, uma maldade. Eu sou um cara meio xarope, sabe? Nós temos presenciado aí esse evento que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, dessa tragédia, né? Esse evento sobrenatural, não é algo, é algo sobrenatural realmente, o que aconteceu ali no Rio Grande do Sul. Uma chuva não pode realizar todo aquele estrago que realizou no estado inteirinho, não pode. E a gente percebe o movimento das pessoas para ajudar ali o Rio Grande do Sul. A gente percebe, né? Empresários se reunindo ali e manda alimentos, né? Igrejas se reunindo e enviando a sua ajuda. Mas eu vou um pouco além, eu ultrapasso esse espelho, eu vou atrás do espelho e percebo que daqui a alguns dias isso já passou. O ser humano é mau, é apenas uma emoção passageira que está acontecendo. Ai, coitado, hoje eu vi uns meninos, garotinhos escrevendo cartas lá para os garotos do Rio Grande do Sul, mas eu vejo isso aí atrás do espelho, porque o ser humano, ele é mau. O mesmo empresário que manda recursos para lá é o que explora os seus funcionários o ano inteirinho. O mesmo empresário que manda essas doações, que são importantes, não quero dizer isso, ninguém, todo mundo sabe que é importante, mas ele passa o ano todo explorando o coitado do pai de família, que ganha um salário, né, mesmo sabendo com todas as dificuldades que as empresas passam, mas poderia se fazer mais. A mesma igreja que reúne suas roupas, seus produtos e levam para lá, é uma igreja fria, uma igreja que não faz a lição de casa. Então, são ações emocionais apenas. Olhando por trás do espelho, são ações emocionais. Que a maldade do homem, ela é aqui, ó. É lá no inconsciente. Porque o que precisa no Rio Grande do Sul, sim, precisa dos alimentos, tal, da água, tal, mas precisa mais de arrependimento. Eu tenho certeza que os políticos já estão babando, porque terão a oportunidade de fazer compras sem
né, quando decreta estado de calamidade, eles podem fazer compras aí sem passar por processo licitatório. E ali eu tenho certeza que eles já estão armando as suas reuniões para que possam comprar superfaturado e obter recursos daquilo ali. Infelizmente, é isso aí, olhando por trás do espelho. Então, essas ações todas que estão fazendo aí, mandando recursos, são ações emocionais. Porque quando passar essa onda, volta tudo ao normal novamente, né? A pandemia mostrou isso. Na pandemia, no primeiro impacto, ficou todo mundo apavorado. Daqui a pouco passou, continua do mesmo jeito. Vida que segue, né? Então, aumento da maldade. O homem é muito mal. Eu percebo isso. O homem é mau. Somente Jesus, irmãos, que pode transformar a nossa vida. Nós temos a nossa nação tem todos os requisitos para ser extremamente punida por Deus. Ai, pastor, Deus não pune. E tem todos os requisitos. Nós estamos numa nação afundada na corrupção. Temos os nossos governantes, os nossos líderes, dá vergonha, irmão. Aumento da maldade. O pecado coletivo é isso. É um líder corrupto que uma ação dele ali acaba com a nação toda, faz uma nação toda sofrer. Corrupção. E há cristãos que defendem esses corruptos ainda. Isso é interessante. Não pode. Não pode. O cristão precisa lutar, brigar. Luther King, um pastor batista, citado aí por inúmeros pregadores, morreu com um tiro na varanda do prédio onde ele morreu brigando pela justiça. O que a palavra de Deus mais faz é que a gente brigar pela justiça. E um cristão defendendo corruptos, aumento da maldade. Não pode. Esfriamento espiritual. Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esfriamento espiritual. A pessoa não tem mais aquele desejo de estar na presença do Senhor, que podem estar, né? Pessoas que podem estar, mas não estão. É o esfriamento espiritual. Isso vai matando a pessoa aos poucos. Característica da volta de Cristo. Presença de falsos profetas, não precisa nem, né? Os inúmeros de falsos profetas que tem por aí. E arrebanha um monte de gente. Por quê? Porque eles falam aquilo que a pessoa quer ouvir. Então dá certinho. Por isso que as pessoas não gostam muito de culto de oração e ensino, porque geralmente o que é pregado no domingo, que a pessoa sai toda, ai, que culto maravilhoso. Mas quando é ensino, as pessoas geralmente não. Então, a presença de falsos profetas. Esses profetas, eles falam aquilo que as pessoas querem ouvir, não aquilo que as pessoas precisam ouvir, né? Apostasia. Apostasia é aquela frieza tamanha, né? Que a pessoa já não
já nega Cristo. Há muitas pessoas que negam com as suas condutas. Isso é apostasia. Hebreus capítulo 6, versículo 4, olha o que diz. Seis, 4 ao 6. Texto pesado esse aqui, ó. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Então, a apostasia tem sido algo forte no nosso meio. Então, irmãos, sem falar da imoralidade desenfreada, enquanto estava acontecendo a tragédia no Rio Grande do Sul, uma cantora chamada Madonna estava lá com aquela coisa toda, imoralidade toda, e muitos líderes da nossa nação estavam lá apoiando. Então o texto de 2 Pedro nos chama a estarmos diferentes, a termos o conhecimento verdadeiro do Senhor. Olha que um filósofo escreveu aqui: a morte do conhecimento não é a ignorância em si, mas sim a ignorância da ignorância. Olha só, a morte do conhecimento não é a ignorância em si, mas sim a ignorância da ignorância. Tem gente que nós sabemos que não tem conhecimento, mas há pessoas que têm o conhecimento, mas elas não querem aplicar o conhecimento. Então elas são ignorantes porque querem. Elas ouvem, mas não praticam, né? Elas ouvem a palavra, mas não colocam em prática. Então são características aí. Mas aí eu quero trazer algumas realidades bíblicas para a nossa vida. Nós que somos cristãos, nós que amamos a Cristo, nós que servimos a Cristo, nós que temos uma aliança com Cristo. Primeira consideração: a volta de Cristo é uma realidade bíblica. A volta de Cristo, ela é uma realidade bíblica. Versículo 3 ao 5. Vejam só: antes de tudo saibam, 2 Pedro capítulo 3, versículo 3 ao 5. Antes de tudo saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Vejam só, a volta de Cristo é uma realidade que nós conhecemos bíblica, né? Uma realidade bíblica. O Cristo foi elevado aos céus, reina absoluto por todos os tempos, e voltará para buscar a sua igreja. A presença do Espírito Santo, todos os eventos que nós conhecemos são bíblicos. Está provado na palavra. Eu vou, mas deixarei com vocês o Espírito Santo que te consolará, que te ajudará. É uma realidade. Só que, como eu disse no começo, está demorando, né? É aquela pessoa que não consegue esperar. Aí eu acho que não vai voltar mais, não. Lá em Mateus capítulo 24, Mateus 24, versículo 23. Olha só, Mateus 24, 23. Se então alguém lhe disser: vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos.
Veja o que eu avisei antecipadamente, assim, se alguém lhe disser, ele está lá no deserto, não saiam, ou ali está ele dentro de casa, não acreditem, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol aparecerá e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo das nuvens do céu com poder e grande glória. Então, a volta de Cristo é uma realidade bíblica, e nós que somos cristãos devemos zelar por isso, né? Ter a alegria de estar na presença do Senhor, ter a alegria de participar da obra do Senhor, porque nós almejamos essa vida eterna, essa volta de Cristo, e nós reinaremos com Ele. Essa é a essência da igreja, é a essência. Segunda consideração também que nós precisamos aprender na nossa vida cristã, que haverá um julgamento para todos os homens. Haverá um julgamento para todos os homens. Versículo 8 ao 10 de 2 Pedro, capítulo 3. Não se esqueçam disto, amado. Versículo 8. Para que o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julga alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nele há será desnudada. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, Apocalipse 20, 11 e 15, vai mostrar biblicamente que haverá um julgamento. Então, a nossa conduta como cristãos deve ser exemplar, deve ser bíblica. Por isso que eu sou bastante criterioso com pessoas que pregam a palavra do Senhor. Eu não aprovo esses eventos que acontecem de vez em quando, né, que vem um camarada, um profeta lá, e vai todo mundo lá, enche de gente. Isso inclusive é condenado pela Bíblia. Creio no dom de profecia? Creio sim. Creio muito. Mas a profecia máxima é a palavra do Senhor. A palavra de Deus, quando ela é pregada aqui, de uma forma coerente, né? E a gente ouve, se nós aplicarmos ela em prática em nossa vida, as bênçãos do Senhor são sobre a nossa vida. O grande problema que acontece é que nós corremos atrás de facilidades, né? Então, quando vem algum profeta, né? Aí vai todo mundo. Então, a gente aqui nós nunca veremos aqui. Tanto eu e o pastor Júnior, a gente compartilha da mesma ideia, né? Aqui nunca você verá alguém vindo aqui e falar, vem um profeta. A figura máxima aqui da nossa igreja é Jesus. Figura máxima. Temos pessoas com dons aqui, sim. Tanto que no aniversário da nossa igreja eu deixei até o último momento de colocar a foto de quem viria pregar aqui. Porque a figura máxima da nossa igreja é Jesus. Então haverá um julgamento das nossas obras. Terceira consideração também, esteja sempre preparado para esse grande dia. Versículo 11 ao 14.
Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Então, nós devemos estar sempre preparados para esse evento, para esse grande dia. Porque se eu não estiver, eu estou negando as Escrituras, que é uma promessa de Deus para a nossa vida. Então eu devo estar preparadíssimo. E Deus, Ele conhece o nosso ser, o nosso íntimo. E se Ele não voltar, eu estarei indo até Ele. Isso é fato. Se Ele não voltar antes, eu estarei com Ele, eu terei um encontro com Ele. Então, irmãos, é sério isso aí. Mais uma vez eu friso aqui que o grande problema é que nós somos extremamente contaminados pelo meio. A rede social bombardeia a nossa vida, o hedonismo o tempo todo. Você vai se dar bem sem muita dor de cabeça, não é assim. Então esteja sempre preparado, viva de forma coerente. O cristão tem que ser exemplo. Em toda a sociedade. O cristão tem que ser exemplo, atitudes positivas. Atitudes de zelo pela casa do Senhor, de amar lá os irmãos do Rio Grande do Sul, mas amar mesmo. E por último, viva como se hoje fosse o último dia. Viva como se hoje fosse o último dia. Talvez seja. Apocalipse capítulo 3, versículo 1 ao 3. Estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento. Fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. Viva como se hoje fosse o seu último dia. Essa é a essência da igreja. Você realmente acredita na volta de Cristo? Ou será que nós estamos falando, não volta mais não? É a Bíblia. Você tem vivido de forma a agradar a Cristo? Você tem resolvido suas pendências? Ou sempre tem deixado para depois? Precisamos resolver. Você tem vivido hoje como se fosse o último dia da sua vida? É um papel nosso como pastor falar, que nós seremos cobrados. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentados.
Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar, graças a Deus. Senhor, obrigado pela tua palavra, Deus. Obrigado, Deus, pelas vidas que aqui estão, Pai, que puderam estar aqui nessa noite. Aquelas que nos assistem também de suas casas. Ó Deus, que nós sejamos cristãos fervorosos, Deus, que amam a tua palavra. Que sejamos, Deus, avivamento em nossa sociedade. Que sejamos pessoas que brigam pela justiça, Pai. Nesse país injusto, nesse mundo injusto, Pai. Que o Senhor venha, Deus, a nos encontrar melhores a cada dia, Senhor. Se o Senhor voltar ainda nessa noite. Ó Deus, quantas tragédias têm acontecido, guerras, terremotos, enchentes. E o teu povo, Deus, não atento a esses sinais, continuando vivendo no mesmo estado pecaminoso, Senhor. Ó Deus, que o Senhor esteja nos ajudando a sermos melhores cada vez mais. Que quando o teu Espírito Santo nos apontar, Deus, algo que precisa mudar em nossa vida, modificar, que nós assim o façamos, Senhor Deus, para que o nosso foco realmente seja o Senhor, Pai. Então, obrigado pela oportunidade que nós temos de aprender a tua palavra aqui nesse breve tempo que nós temos aqui, Deus, com os pregadores, com os irmãos, e nos ajuda realmente, Deus, naquilo que for necessário, que não sejamos contaminados por esse mundo tão errado que nós temos vivido, Senhor, mas que sejamos transformadores do ambiente onde nós estamos inseridos, Senhor. Que não haja corruptos aqui no nosso meio, Senhor, mas que hajam pessoas santas, pessoas em processo de santificação, pessoas em processo de transformação, Pai, aqui no nosso meio. Abençoa aqueles que lutam para ter as suas vidas transformadas, e tenha misericórdia daqueles que já acostumaram, como o pastor Júnior cita sempre, que já domesticaram os seus pecados, Senhor, e seja então transformando essas vidas, para que nós venhamos, Deus, a não sermos envergonhados diante de Ti no último dia, Senhor. Abençoa, Pai, os demais, o dia de amanhã, o sábado, o domingo, Pai, e que nós sejamos, como eu disse, transformadores de ambiente, Senhor. Nós oramos no nome do Teu Filho Jesus, amém e amém.